Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos já sentem a presença de Jesus nesse lugar? Queridos, a presença de Jesus é real na casa, aleluia. E como é bom quando a gente se sente bem na casa, aleluia. Quando a gente se sente à vontade, não é verdade? E eu me sinto assim, viu, igreja? Quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Natanael, toda a liderança, por externar o convite. E aprove ao Senhor nós estarmos aqui. Quem me acompanha é pastor Magno, meu esposo, a Maria Antônia, que é a minha caçula. Eu tenho 2 adolescentes em casa, viu, irmãos? Não me acompanharam hoje, o Isaac e o João. O Isaac tem 15 anos, o João tem 12 anos, porque era culto de jovens lá na congregação, eles ficaram lá. Mãe, dessa vez a gente não vai acompanhar, mas o Senhor, aleluia, preparou a nossa chegada aqui. Como o pastor falava, eu já quero pegar um guincho. Franca abraçou meu ministério, pastor. Eu louvo a Deus por todas as igrejas, por todos os pastores, que o Senhor assim tem nos presenteado com a amizade e também com a comunhão entre vocês aqui nesse lugar, amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês nesse lugar, essa igreja, para a glória do nome do Senhor, amém? Tenho certeza que Deus vai continuar falando. Tu crê nisso? Aleluia. Então fica sobre os teus pés, é rapidinho. Vamos louvar para Jesus, aleluia. Se você já conhece o meu ministério, amém. Se não, vá lá no YouTube ou em todas as plataformas digitais, coloca lá Raíza Matos e abençoa o nosso ministério, visualizando, compartilhando e adorando a Deus conosco, amém? Mas essa aqui você conhece, aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: descansa o coração. Os planos de Deus ninguém frustra não. Oh, aleluia. Vamos louvar a Jesus. Você tem liberdade para adorar Ele nessa noite. Glória. Vou tirar para você pegar o tom. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Diga: a vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Com fé, declare: não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém pode impedir. Oh, aleluia. Você crê nisso? Então vai abrindo a tua boca e vai adorando a Ele nessa noite, porque os planos do inferno a teu respeito, aleluia, foram envergonhados. Oh, aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos, diga para Ele: eu creio. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Eu creio. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Declare: pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo,
diz assim: meu Deus, como vai ser agora? Ninguém. Quando passares pelas águas, eu estarei. É o Senhor que está garantindo. É o Senhor que está garantindo. É o Senhor que está falando contigo. Não temas, não temas, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Eu estou contigo. Sou eu o teu amigo. Eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Eu estou contigo. Oh, aleluia. Declare em nome de Jesus. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, era vai achar. Oh! Ah, se decamanai. Sou eu, sou eu. Não temas, sou eu. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele te diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Vou te honrar. Eu vou te honrar, porque tem vida aí. Oh, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Rabaço e decamanai. Alguém achou que ia ser o teu fim. Alguém achou que tu não ia prosseguir. Alguém achou que tu iria parar. Mas nessa noite eu vim profetizar. Pega a tua rede e joga novamente no mar. Taralabaiaçu e decamanai. Ele já está falando, ele já está falando. Declare: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Olha o que ele te diz, meu irmão, minha irmã. Não, 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 não. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Quando Ramana se derrar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo, há tempo, há tempo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Creia nisso. Ele está dando ordem ao teu coração. Ele está renovando a tua alma. Ele está fortalecendo o teu espírito. Filho, eu vou te honrar. Vou
te honrar, eu vou te honrar. Da raça e de camanai. Aleluia, aleluia. Se você crê, glorifica. Aleluia. Abra a tua Bíblia na carta de 2 Reis, queridos. 1 Reis, perdão. Deus abençoe esse ministério de louvor abençoado. 1 Reis, oh aleluia. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que está no capítulo de número 17. O Espírito Santo fazia queimar o meu coração com essa palavra. Aleluia. Capítulo 17, 1 Reis, versículo do 8 em diante. 1 Reis 17, do 8 em diante. Amém, igreja? Nos diz assim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. Enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traze-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela lhe disse, verso de número 12: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo eu tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica ou panela, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que eu estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: não temais, vai e faz tu como disseste. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me, e depois faz para ti e o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a barrica, a panela de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Você pode sentar glorificando o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, essa palavra, aleluia, ela é bastante conhecida de todos nós. E o contexto da narrativa que nós acabamos de ler, o contexto dessa história se dá em um tempo de crise. Que crise era essa? Era uma crise moral e espiritual. Neste tempo, Acabe reinava. Acabe era o rei de Israel. Ele era um homem perverso, um homem cruel, um homem cuja palavra nos diz que ele era tão cruel e tão ruim, que ele superou todos os reis que o antecederam. Ele era alguém que tinha o seu coração inclinado para a maldade. E não se dando por satisfeito, Acabe agora concretiza uma união. Ele casa-se com uma princesa de Sidom chamada Jezabel. Esta mulher que era pagã, idólatra, satânica, perversa, ruim. Acabe se alia com Jezabel. E quando Jezabel se casa com Acabe, ela vem trazendo consigo na mala a sua crença, a idolatria, a rendição a Baal, a adoração a deuses. Aleluia. A idolatria se instala, o paganismo também, o culto a Baal. Acabe vira as costas para Deus, consequentemente Israel também, porque quando um líder não está sendo direcionado por Deus, todo o povo sofre. Aleluia. Os olhos
olhos e o coração do Senhor estavam voltados para o seu povo, mas o povo não estava voltado para Deus. O tempo era um tempo de crise moral e espiritual. Moral porque não se fazia o que agradara ao Senhor. Espiritual porque deixaram de cultuar ao Deus de Israel, ao Deus pregado pelos profetas do Senhor, e agora estavam se rendendo a Baal. Este era o cenário. Era um cenário difícil. Era um cenário onde todos estavam curvando-se a Baal. A Bíblia nos diz que quando Acabe casa-se com Jezabel, ele concretiza essa perversidão, essa rebeldia, e ele também se curva a Baal. Acabe levanta vários altares, e agora ele prepara até um lugar para adoração a Baal, achando ele que Deus não estava vendo o que estava acontecendo, achando ele que Deus não iria agir. Aleluia. Jezabel achava que estava no controle, Acabe achava que estava dominando, Baal estava sendo adorado, mas já vinha aí se levantando um profeta enviado por Deus, uma voz profética que iria chegar naquele lugar para que o nome do Senhor fosse glorificado. Estava chegando de Gileade um profeta chamado Elias, uma voz profética que se levantou com coragem, que se levantou sem medo, que se levantou para confrontar Acabe e declarar a palavra do Senhor. Nessa noite Deus está dizendo: eu ainda vou levantar e tenho levantado verdadeiros profetas na minha presença, profetas que não se rendem, profetas que não se vendem, profetas que se posicionam. O contexto era difícil para Elias, sim. Era um desafio, mas também era uma missão nobre. Era uma missão nobre porque Elias, ao ir falar com Acabe, o que Deus mandara, era a própria representação de Deus, levando o decreto para Acabe. E era uma missão desafiadora, por quê? Porque Elias agora estaria enfrentando o pior rei que já existiu. Perverso, ruim, cruel. Jezabel, aliada com ele, perseguidora dos profetas, mandava matar profeta de Deus. Ela queria adoração a Baal, ela era satânica, aleluia. E o Senhor envia Elias para, nesse contexto, chegar até Acabe e liberar exatamente a palavra que Deus mandara. E a palavra que Deus mandara, irmãos, era uma punição. Elias é levantado para trazer o juízo, porque o povo estava virando as costas para Deus. O povo estava adorando a Baal, e agora a punição de Deus, o juízo de Deus era: olha, Acabe, assim diz o Senhor, não vai cair chuva sobre a terra, não vai cair nem sequer orvalho, aleluia, até a ordem do Senhor. Deus manda Elias trazer esse juízo. Era uma punição, não ia ter chuva e não ia ter orvalho. Essa mensagem de Deus também veio para punir, como também veio para confrontar. Por que confrontar Acabe e Jezabel com essa palavra, com esse juízo? Porque Jezabel era adoradora de Baal, Acabe também se rendia a Baal. Baal era considerado pelos seus adoradores o Deus do trovão, da tempestade, aquele que dele viria a provisão, aquele que dele viria a chuva. Era como que Baal estava no controle do clima, era como que vinha de Baal a ordem para chover ou para não chover. Aí Deus levanta Elias para confrontar, dizendo: vai cerrar o céu, não vai ter chuva, não vai ter orvalho, para vocês saberem que só há um Deus no céu, e Ele é
considerado o Deus da fertilidade, o Deus do clima, aquele que comandava as tempestades. Mas Deus é enfático, não vai ter nem chuva e nem orvalho, sequidão total, irmãos. E com a sequidão não tem colheita, com a sequidão não tem alimento, com a sequidão não tem plantação, com a sequidão não há sobrevivência. Agora uma crise econômica estava se instalando. E quando Deus fala com Elias para ele falar para Acabe, logo após entregar a mensagem, Deus diz para ele o seguinte: agora sai de onde você está e vai lá para a região de Querite, fica nas redondezas e habita por lá. Fica nas margens do Querite, que era um riacho. E o Senhor disse: dali você vai tomar a água. E eu já ordenei, aleluia, que corvos levem para você pela manhã e ao entardecer pão e carne, e a água tu vai tomar do Querite. Se esconde por lá, fica por lá. Jezabel queria Elias de todo jeito. A perseguição estava instalada. O caos também começou a acontecer. Mas Elias tinha uma convicção. E é essa convicção que eu e você também precisa ter. É que de quando Deus ordena, Ele dá as condições favoráveis para sustentar a palavra que foi liberada por Ele mesmo. Quando Deus o envia, logo depois Deus o manda para Querite. E quando Deus o manda para Querite, Deus está respaldando Elias, dizendo: tu vai para Querite, mas eu é que vou cuidar de você. Quando Deus ordena, Ele dá as condições favoráveis. Ele fica no Querite, ele se alimenta, os corvos vêm, traz pão, traz carne, ele bebe água, mas acontece do Querite secar, porque afinal era um tempo de seca. Até a água do Querite, que estava sustentando Elias, seca. E numa situação dessa, o que fazer? Aleluia. A gente não teme, porque nós temos um Deus que quando ordena, dá condições. Da mesma forma que no verso de número 4, você vê Deus dizendo para ele: beba da água do ribeiro, porque eu ordenei aos anjos, aos corvos, que te alimentem. No verso de número 9, nós vemos Deus também dizer para Elias: sai daí, secou o Querite, vai agora para Sarepta, porque eu já ordenei. Mais uma vez Deus diz: eu já dei ordenei a uma viúva que te sustente, que te dê comida naquele lugar. O Senhor é aquele que nos assegura de que quando Ele nos envia, de que quando Ele nos chama, de que quando Ele ordena, Ele vai respaldar as nossas vidas. O Querite não era mais um lugar para Elias. Querite não seria mais uma fonte de provisão. E tem muita gente se apegando no Querite, olhando para o Querite e dizendo: daqui é que sai, daqui é que tem, aqui eu estou seguro, aqui eu tenho proteção, aqui eu tenho convicção, aqui eu tenho certeza de que nunca vai faltar. Aleluia. Tem muita gente depositando sua confiança no Querite, mas Deus está dizendo, aleluia, Querite pode até secar, mas o que não pode secar o teu coração para perder a fé em Deus. Deus está dizendo: ainda que o Querite pelo qual você tem confiado seque, confia, porque eu já tenho ordenado a outras portas se abrirem para você. Eu já tenho dado ordem. Deus dá ordem para os corvos do céu, e Deus dá ordem para quem Ele quiser na terra. Por que tu te preocupa? Por que tu fica tão aperreado? É tanta ansiedade. Está hoje vivendo já amanhã. Está hoje preocupado com segunda-feira. Deus está dizendo: descansa. Sabe por quê? Sou dono do Querite, sou dono dos corvos, sou dono da viúva, sou dono de você. Sou eu quem mando, quem comando. Eu estou no controle. No verso de número 9, Deus fala com ele novamente: dispõe-te, vai para Sarepta e habita lá.
Deus disse que não seria passageiro. Ele precisava habitar em Sarepta. Ele precisava fugir daquele lugar. Irmãos, foi uma caminhada de mais ou menos 160 quilômetros até chegar em Sarepta, que era um distrito de Sidom, um vilarejo. E o interessante é que Sarepta ficava ali nas redondezas de Sidom, e Jezabel, a rainha má, ela era de Sidom. E Deus, quando manda Elias sair do Querite e fugir, ele manda exatamente para Sarepta, perto de Sidom. Deus não poderia ter mandado para outro lugar? Deus não poderia ter levado Elias para bem longe das redondezas? Deus faz assim para mostrar que quando Ele está no controle da vida de alguém, Ele cerca esse alguém por trás e por diante. Ele guarda, Ele livra, Ele dá a certeza de que Ele está cuidando e guardando esse alguém. Satanás pode até procurar, mas não encontra. O inimigo pode até caçar, mas não vai encontrar. Tinha muita gente que poderia de Sidom mandar recado para lá, dizendo: eu vi Elias pelas redondezas de Sarepta. Mas Deus não deixa, porque a palavra que foi liberada foi: vai para Sarepta e habita. Se Deus disse que ele ia habitar, ninguém ia pegar Elias. Você precisa parar de ouvir o que vozes estranhas têm dito a você. Você precisa parar, meu irmão, é para ouvir a palavra que foi liberada. Pare de ouvir o que a probabilidade diz. Pare de ouvir o que a multidão fala. Pare de ser Maria vai com as outras. Pessoas que precisam ver para depois crer. Pessoas que precisam de evidências para poder entender. Aleluia. Elias tinha convicção: se ele falou, eu estou seguro. Oh, aleluia. E aí Deus manda, e quando ele chega, irmãos, em Sarepta, porque Deus, quando dá ordem, diz vai. Deus não disse que seria uma viúva pobre. Deus disse: ordenei uma mulher viúva. Mas Deus poupa Elias de saber das condições daquela mulher. Isso nos dá uma lição. Nem sempre Deus vai detalhar tudo para você. Tem coisa que Deus vai falar e tem coisa que Ele não vai falar. Você vai ter que viver a experiência. E não adianta perguntar para Jesus como é que Jesus vai fazer, quem o Senhor vai usar, quais serão os meios. Não. Obedeça a voz de Deus e vá. Aleluia. Deixe que do resto Ele cuida. Deus disse para Elias: é uma mulher viúva. Sendo eu no lugar de Elias, entendendo o contexto em que estava vivendo, de falta de chuva, de fome, de escassez, eu entenderia: Deus está levantando alguém muito rico, muito rica. Essa mulher tem muitas posses. Essa mulher deve ser a bambambam de Sarepta. Essa mulher deve ser, quem sabe, como aquela sunamita. Não. Deus, Ele tem uma forma pedagógica de trabalhar conosco. Todas as vezes que Deus vai agir na sua vida, Ele vai agir de forma pedagógica, porque o intuito dele é te ensinar. Ensinar o que, missionário? Ensinar a depender dele, ensinar a adorar a ele, ensinar a andar por fé e não por vista, ensinar a entender que da tua vida quem comanda é ele. Agora ele chega, e quando ele chega em Sarepta, na porta da cidade, ele já vê a viúva. O texto nos diz que a mulher estava apanhando alguns gravetos, poucas lenhas em suas mãos. Ela estava trabalhando e ela estava pegando lenha, possivelmente para cozinhar. Nós sabemos que era, porque nós sabemos que aquela mulher, o que tinha em casa era um punhado, vamos dizer assim, de farinha com um pouquinho de azeite, o que era suficiente para ela fazer um pão. O que era suficiente para ela fazer um bolo. E esse bolo, esse pão não iria ser apenas para ela, era para ela e para o seu filho. E no dia seguinte não tinha mais nada. As viúvas daquela época dependiam de ajuda financeira para sobreviver. As viúvas ficavam desprovidas.
As viúvas, se não tivessem posses ou heranças, ou se não tivessem filhos já crescidos para trabalhar e lhe dar o sustento, elas ficavam na pior. E elas eram mal vistas pela sociedade. Mas o que Deus está falando e está mostrando para Elias é que quando ele quer abençoar e quando ele dá ordem, ele usa até quem não tem para abençoar a sua vida. O que Deus estava mostrando para Elias é que quando ele dá a ordem, ele usa o improvável. O que Deus estava dizendo para Elias é que quando ele dá a ordem, ele também dá as condições. Deus o tirou do Querite, onde tinha água, pão e carne, e agora leva ele para Sarepta, para ser sustentado por quem? Por uma viúva. Mas quando ele a encontra, observa, ela era uma mulher pobre. Oh, aleluia. Ela era uma mulher que não tinha nada. Quando Elias lhe vê, Elias lhe pede água. Qual era a necessidade do momento? Água. E ela se dispõe, ela generosamente, de coração aberto, está disposta a servir. Quando ele pede água, ela vai buscar. Ela não hesita, irmãos, ela vai buscar. E quando ela sai para buscar, ele logo a interrompe dizendo: traz também um punhado em tuas mãos de pão para mim. Traz comida, eu estou precisando comer. Aí é na hora que ela declara: eu não tenho nada. E o que eu tenho vai comer eu e meu filho. E amanhã a gente vai morrer, porque não tem mais o que comer. Essa mulher, além de não ter comida, ela não tinha mais expectativa. Mas uma palavra foi liberada para a vida dela. E ela decidiu confiar na palavra que foi liberada. A palavra foi liberada para ela. E ela entendeu, aleluia, que quem estava falando com ela era alguém que tinha autoridade. Elias era a representação de Deus. Aquela mulher ainda não sabia, mas só pelo simples fato dela obedecer, abrir o coração e servir, confiando na palavra, toda a sua história seria mudada. Ela entendeu que o cenário que ela estava vivendo não poderia invalidar a palavra que foi liberada para a vida dela. Deus está querendo falar com algumas pessoas nessa noite. Não permita que o cenário que você está vivendo, ao contrário, venha invalidar a palavra que foi liberada para você. Aleluia. Maior é a palavra de Deus do que o cenário que tu está vivendo. Maior é a palavra de Deus. Às vezes as lutas, as batalhas vêm para turvar a nossa visão, vêm para embaçar a nossa visão, para que a gente pare, desista, desacredite, deixe a incredulidade tomar conta. Olha para a vida dessa mulher. Essa mulher estava sofrendo, essa mulher não tinha comida, essa mulher não tinha recursos, ela não tinha ninguém por ela. Mas quando Elias libera a palavra, ela decide acreditar. Ela não permite que o cenário que ela estava vivendo viesse invalidar aquela palavra. Eu sei que muitas vezes Deus pede para você crer, oh aleluia, em cada coisa que, se você for olhar mesmo ao seu redor, não tem condições, não é, irmã? Não tem como, não bate. Aleluia, a matemática de Deus não bate com a nossa. Ele pede para você caminhar, mas quando você olha, você diz: meu Deus, não tem chão aqui para eu caminhar, Senhor, só tem o mar. Aí ele diz: é por isso mesmo, ou você crê que eu vou abrir para você passar, ou você crê que você vai andar por sobre as águas. Ou você crê na minha palavra, ou você vai deixar de viver o melhor de Deus. Você lembra de Pedro? Depois de uma noite inteira de pesca, frustrado no amanhecer, ele encontra-se com Jesus, e Jesus libera uma palavra para Pedro dizendo: volta, pega a tua rede e joga novamente no mar. Pedro era pescador, Pedro tinha experiência, Pedro passou a noite pescando, ele sabia onde o peixe estava, ele tinha muito tempo de pesca, era alguém que estava habituado a estar no mar.
Se ele deixa o cenário falar por ele, ele iria olhar para Jesus e ia dizer: eu vou para casa, que eu estou cansado, trabalhei a noite toda, não pesquei nada. Mas a palavra do Senhor nos diz que Pedro, oh aleluia, olha para Jesus e diz: segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, eu irei. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não quero que você ande por vista mesmo, não. Eu quero que você ande por fé. Eu quero que você acredite segundo a minha palavra. Eu quero que você confie segundo a minha palavra. Eu quero que você avance. Eu quero que você marche. Eu quero que você continue segundo a minha palavra. A minha palavra te dá força. A minha palavra te dá renovo. A minha palavra te justifica. A minha palavra te enche. A minha palavra te renova. A minha palavra é suficiente. Rabasui de Kamana. Daralabaia Sharamanai. Darabasui de Kamana. Ramanaia Sheralabaia. Agora olha para essa viúva. Imagina se ela deixa o cenário falar por ela. Ela iria olhar para Elias e ia dizer: ah, você está ficando louco. Meu filho, você não está entendendo, não? Eu não tenho comida. Eu não tenho nem para mim, eu vou ter para tu. Imagina o que teria acontecido na vida dessa mulher se ela não tivesse dado ouvido à voz do profeta. Imagina o que teria acontecido se ela não tivesse acreditado na palavra, se ela tivesse deixado o cenário validar a sua história. Possivelmente no outro dia estava a viúva e o filho morto, mas porque ela decidiu acreditar, porque ela decidiu crer, aleluia, Deus estava mudando a cena. Tem gente que chegou aqui com tudo para desacreditar, mas está sendo liberada uma palavra. Tu olha para teu cenário e tu diz: não tem mais jeito, mas tem uma palavra sendo liberada hoje. Tu olha para tua casa, tu olha para tua família, tu olha para alguém e tu diz: não tem mais jeito, mas tem uma palavra liberada para você hoje. Vai segundo a palavra, confia segundo a palavra. Deus vai trazer de volta, Deus vai restaurar a família, Deus vai curar o enfermo, Deus vai mudar, vai abrir porta, vai suprir, vai levantar, vai levar, vai trazer segundo a sua palavra. Se você crê nisso, glorifique. Se você crê nisso, adore. Não deixe, não deixe, não deixe. Não seja guiado, meu irmão. Não seja guiada, minha irmã, por aquilo que os seus olhos veem. Seja guiada pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Porque andamos por fé. Porque andamos por e não por vista. Ai de mim, ai de você, se nós andássemos por vista. Se andássemos por vista, como o pastor falou hoje aqui, não tinha sobrado ninguém dessa pandemia. Mas porque a gente anda por fé, oh glória, a gente avança, a gente vence, a gente continua, a gente não para, porque há um maior conosco do que o que está no mundo. Aquela mulher atende a voz de Deus. Quando ela para ouvir o profeta, e quando ela para obedecer, ela está tomando uma decisão na sua vida, inconscientemente. Que decisão é essa, missionária? A decisão de não ser transformada pela crise, mas também a decisão de se deixar transformar em meio à crise. Porque Deus te trouxe aqui para te dizer: o mundo pode entrar em crise, o governo pode estar em crise, Franca pode entrar em crise, mas o céu continua aberto. O céu continua aberto. No céu não há crise. Deus faz questão de mostrar isso para Elias, dizendo: vou te levar para Sarepta, lugar pequeno, com poucas condições, e quem eu vou levantar para te sustentar é uma viúva pobre. Essa mulher, quando obedece, ela toma a decisão de não ser influenciada, transformada pela crise.
A crise, irmão, não transforma aquele que confia no Senhor. Aquela mulher, ela não se torna uma pessoa pior com a crise. Ela não se torna uma mulher amarga. Pelo contrário, aquela mulher, apesar de viver uma crise, apesar de estar vivendo um momento difícil na sua vida, ela continua com um coração generoso. A gente vê que a generosidade da viúva é expressada desde o primeiro momento que Elias fala com ela. Não podemos esquecer que aquela mulher nunca viu Elias na vida dela. Era a primeira vez que ela estava tendo um contato visual com ele. E de pronto ela decide servir. O que estamos precisando nos nossos dias é de pessoas com coração servidor. Ei, irmão, generoso, generosidade, o entendimento de que enquanto trabalha para Deus, Deus trabalha por ele. O entendimento de que ninguém é lesado quando investe na obra de Deus. Ninguém perde quando trabalha para o Senhor. Quanto mais você se esforça, mais Deus te abençoa. Quanto mais tu doa a tua vida, quanto mais tu faz para Deus com amor, com generosidade, com coração de servo, porque servo verdadeiramente é aquele que está disposto a servir. Não importa se ele vai estar no altar ou na porta, não importa se ele vai pegar no microfone ou se ninguém vai falar o nome dele, não importa se ele vai ser visto ou se ele não vai ser visto. Ele não está aqui para servir de enfeite, ele está aqui para servir a obra. Aleluia, aleluia, porque ele tem um entendimento. Pode alguém não colocar a cara dele no cartaz, pode alguém não dar uma oportunidade para cantar, pode alguém não citar o nome dele naquele dia, mas ele tem um entendimento. Todo trabalho não é vão no Senhor, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra recompensa. Deus viu naquela mulher generosidade. Deus viu naquela mulher uma atitude, um desejo de ser transformada em bênção no meio da crise. Porque tem gente que no meio da crise fica pior, fica amargo. Se o negócio estava ruim, ele aproveita o momento da crise para dizer: agora piorou de vez. Se estava ruim, agora que está pior. Mas tem gente, irmão, que até no meio da crise, oh glória, ele é bênção, ela é bênção para quem chega perto dela. Ela é bênção para quem chega perto dela. Ele é bênção para quem chega perto dele. Essa mulher é a prova de que quando nós servimos, não há momento oportuno para isso. Ela estava enfrentando o pior momento da vida dela. Ela estava enfrentando o pior cenário, a pior fase da vida dela. E o que ela oferece é o melhor. Sabe por quê? Porque quem é moldado pela crise, meu irmão, se torna uma pessoa pior. Mas quem se deixa ser transformado na crise, se torna bênção para aqueles que estão ao seu redor. Quem se deixa ser transformado pela crise, sai da crise melhor. Pode até entrar em uma condição na crise, mas depois da crise tem testemunho para contar. Sai da crise melhor, se deixa ser moldado. Essa mulher é a prova. A Bíblia nos diz que quando ela diz isso para o profeta: não tenho nem para mim, nem para o meu filho, quanto mais para você. Amanhã, meu filho, é esperar a morte, não tem o que fazer. Aí o profeta abre a boca e fala para ela uma palavra. A palavra liberada foi: faz o que tu propuseste no teu coração. Ou seja, ela já estava com o desejo no coração de servir. Entenda que essa mulher estava com o propósito no seu coração de servir, de abençoar. Isso demonstra para nós que quando a gente tem o coração servidor, a gente não precisa de muito para fazer. Do pouco que você tem, Deus usa. Aleluia. Tem gente que acha que precisa fazer muito para mostrar serviço. Eu tenho que fazer. Não. Faça o pouquinho que você tem. Oh, glória a Deus. Entrega do pouquinho que tu tem. Aleluia. Soma com aquilo que tu tem. Que todo mundo somando junto. Aleluia. O negócio fica grande. O negócio fica abençoado.
essa mulher recebe uma palavra: faz primeiro para mim, e depois come tu e teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, aquela mulher deu o que não tinha e recebeu o que jamais imaginou que iria receber. Ela não tinha nem para dividir. Ela foi sincera e Deus viu a sinceridade do coração dela. Oh glória! Ela foi sincera quando ela olha para o profeta e diz: eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O que eu tenho só vai dar para mim e para o meu filho. Mas o profeta olha para ela e diz: faz primeiro para mim, depois come tu e teu filho, porque assim diz o Senhor: da panela a farinha não vai se acabar, e o azeite também não vai se acabar, até que chova sobre a terra. Deus estava respaldando a casa daquela viúva. Deus estava cuidando dela em meio à crise. Deus estava querendo dizer para ela: não importa quantos anos serão, enquanto a crise durar, os céus continuarão abertos sobre a tua casa. Enquanto a crise durar, você vai vivenciar milagres todos os dias. Eu fico pensando, se essa mulher não atende à voz de Deus, meu Deus, ela ia perder de viver um grande milagre. Tem gente, irmão, que chega pertinho de viver grandes milagres, mas porque não obedecem à voz de Deus, perdem o que Deus tinha reservado para a sua vida. Por isso, muito cuidado, sabe por quê? Porque a crise, ela nos tende, ela nos impulsiona a ficarmos mais egoístas. A crise gera isso. O que é que a crise gera? Se eu tenho pouquinho e só dá para mim e para os meus, por que dividir com quem não tem? Mas nessa noite Deus está falando com uma igreja que está disposta a abrir o coração para servir. Deus está falando com uma igreja que no meio da crise vai continuar servindo e trabalhando, porque a crise não vai ser capaz de secar o coração e as mãos da igreja. Enquanto tiver disposição, Deus está disposto a abençoar. Em Sarepta, o que corria de notícia era: não tem comida, não tem plantação, não tem colheita, está tudo difícil. Mas dentro da casa de uma viúva tinha festa todo dia. Festa por quê, missionária? Ela fazia festa? Todo dia ela chegava naquela panela, e quando ela olhava para a panela, ela tirava farinha, e quando ela olhava no outro dia, tinha farinha de novo. Oh glória! Oh glória! Você não está entendendo, o milagre que aconteceu na casa dela foi um milagre extraordinário. A Bíblia não diz que durante o tempo da crise pessoas foram levar comida, pessoas foram levar dinheiro, não, aleluia. A palavra liberada foi: da panela a farinha não vai acabar. Eu creio com toda a convicção, até o tutano, que essa mulher pegou aquela farinha, fez o bolo, olhou e a panela estava seca, mas de tarde ela sentiu fome de novo, e quando ela abre a panela, oh glória, tinha mais farinha, tinha mais farinha. Ela pegou o azeite e derramou, ela pegou o azeite e usou. Mas quando foi de noite, o menino: manhinha, eu tô com uma fominha, eu queria comer uma coisinha. Quando ela olha, cadê? Tem azeite ainda, tem azeite. Aleluia! Deus está dizendo: não vai faltar. De onde tu acha que vai acabar? Não vai faltar. Deus está visitando a casa de crente. Deus está visitando. Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite. Aleluia, receba a palavra liberada. A palavra liberada tu nem vai perceber, mas todo dia vai ter. Oh aleluia, oh aleluia, aleluia.
aleluia, todo mundo vai dizer, está difícil aqui, vou-me embora de Sarepta, em Sarepta não tem nada para mim, em Sarepta está difícil, mas na casa da viúva, oh aleluia, tem alimento todo dia, e essa mulher tem um coração tão servidor, essa mulher tem um coração tão generoso, que eu tenho certeza que até quem parar na porta dela, vai sair com comida, porque quando Deus abençoa, Ele não abençoa para você reter, Ele abençoa para você semear. Quem usa de generosidade, o que tem lhe é aumentado, mas quem retém o que deveria dar, até o que tem lhe será tirado. Oh aleluia, é a palavra do Senhor quem diz. Essa mulher vive um milagre extraordinário. Por isso que tem muita gente que olha para a nossa vida e não entende o contexto que a gente vive. Por isso que tem muita gente que olha para você com um salário mínimo que só dá para 20 dias no mês, passar mais de 20 dias, 30 dias, 40 dias. Por isso que muitas vezes tu olha para a tua despensa e ao teu olho nu tu olha e diz, só vai dar 15 dias. Jesus faz passar um mês. Irmão, tem coisa que se você for contar, não vão entender, não vão acreditar. Não tem como bater, a conta não fecha, não bate. Mas quem vive milagre, não vive de explicação não. Quem vive o milagre e acabou. Não adianta querer explicar e dizer como é que está multiplicando. Aleluia, apenas viva o milagre. Apenas viva. Aquela mulher viveu esse milagre extraordinário, porque ela fez primeiro para Deus. Quando Elias diz, faz primeiro para mim, é o mesmo que Deus está dizendo, faça primeiro para mim. Faça primeiro para Deus, depois você pensa em você, meu irmão. Ela pensou primeiro no reino de Deus, ela pensou no profeta. E às vezes nós temos argumentos, viu? Vez ou outra a gente está aí cheio de argumento, querendo dizer para Deus, como é que eu vou fazer primeiro para o Senhor? Se aqui está dessa forma. Tem muita gente que quer ver o cenário da sua vida mudar primeiro para depois servir. Tem gente que quer colocar Deus na parede e dizer assim, faça assim, assim, assim. Quando o Senhor fizer, eu vou fazer assim, assim para o Senhor. Não, Deus não trabalha assim, oh aleluia. Ele está dizendo para você nessa noite, faz primeiro para mim, glória. Faz primeiro para mim. Deixa a argumentação de lado. Deixa os questionamentos de lado. Deixa as interrogações de lado. Quer servir? Faz primeiro para mim. Oh, aleluia. Aleluia. Tem muita gente que fica questionando. Como vai ser? Como é que vai acontecer? Deixa os pra quê, os porquê de lado, meu irmão. Apenas acredita no Senhor. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 4 versículo 25. O próprio Jesus falando sobre essa viúva. Ele diz, olha, lá em Sarepta havia muitas viúvas. Não havia só ela, tinha várias. Tinha várias que estavam padecendo de fome. Tinha várias que estavam enfrentando a crise. A estiagem tinha tomado de conta. O contexto era difícil. Mas Jesus diz, lá no meio de Sarepta, foi aquela viúva a qual o profeta foi enviado, ou seja, foi exatamente ela a escolhida. Deus não erra em endereço. Deus não erra em suas decisões. Deus não erra nos seus planos. Quem erra, quem se frustra, quem decepciona, somos eu e você. Mas o nosso Deus não. Ele tem o controle de todas as coisas em sua mão. Esta mulher, porque decidiu obedecer à voz de Deus, ela foi portadora de uma grande vitória dentro da sua casa. E eu acho bonito é o profeta olhar para ela e dizer, até que chova novamente. Nós sabemos que a crise, a estiagem durou 3 anos e meio. Mas por que Deus disse que ela iria ter o mantimento até que a chuva voltasse? Até que a palavra do Senhor se cumprisse. Porque nós sabemos que com a chuva haveria condições para trabalhar.
haveria condições para plantar, para viver, para semear, haveria condições. A chuva era de suma importância para a sobrevivência humana, irmãos. Então, após a chuva chegasse, ela também teria provisão vinda de Deus, porque quem estava mandando a chuva era Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando é para viver de milagre, a gente vive. Mas quando é para a gente correr atrás do negócio, é a gente que tem que correr atrás. Ah, mas tem gente que quer viver no milagre 24 horas, todo tempo, toda hora. Senhor, não acabe mais não, viu? A farinha da panela. Peraí, irmão, Deus faz milagre. Mas vai chegar o momento que tu vai precisar da chuva e tu mesmo vai trabalhar. E Deus vai abençoar você. A chuva vai chegar. O tempo da vitória vai permanecer. Quem disse que quando a farinha se acabasse, ou melhor, quando a chuva chegasse, a farinha ia acabar? Não, Deus estava dizendo, mulher, você precisa entender, a farinha vai permanecer na panela, o azeite também, porque não vai ter mais momento de estiagem, vai ter chuva, vai vir mantimento para você. E nós sabemos que na história ela não vivia só, ela vivia com o seu filho. A provisão imediata para a vida daquela mulher foi quando ela não tinha nem o que comer. Aí Deus, através de Elias, libera para ela essa palavra e a provisão imediata chega. Mas agora, depois de um certo tempo, a Bíblia nos diz que o seu filho, aquele que morava com ela na casa, Elias também estava na casa. Quando Deus disse para Elias, vai para Sarepta, porque eu levantei alguém que cuide de você, que te dê comida, Deus estava dizendo, será o lugar que você vai se hospedar. Elias se hospedava na casa. A casa tinha a bênção de Deus. Elias estava lá dentro. Mas mesmo assim o menino fica doente. A Bíblia diz que o menino vem a ficar muito enfermo e morre. O menino morre. E essa mulher se desespera. Por quê? Porque agora a sua provisão futura estava comprometida. Porque ela sendo viúva e não casando novamente, com certeza, os cuidados para a vida daquela mulher na sua velhice se daria por intermédio do seu filho. Mas agora o filho morto, como era que ela ia viver? Também a dor de perder um filho. Essa mulher se rasga diante do profeta e até o acusa de que aquele mal veio por causa dele. Isso é a prova da nossa instabilidade na nossa fé. Isso é a prova de que um dia a gente está aqui em cima e outro dia nós está lá embaixo. Isso é a prova que a nossa fé oscila demais. Isso é a prova que mesmo Deus fazendo milagre, tem hora que a gente ainda desacredita. Ela estava com Elias dentro de casa, ela viu o que Deus tinha feito com a panela, com azeite, viu a ação de Deus, mas quando o menino morre, essa mulher se desespera. Quando o menino morre, ela perde todas as expectativas e a esperança. Abre a boca e fala para Elias, por quê que isso está acontecendo? Vieste trazer à tona algum pecado do meu passado? É alguma punição para a minha vida? E agora ela encurrala Elias, e Elias olha para aquela situação e diz para aquela mulher, não tenha medo, porque eu vou orar por esse menino. E a oração de Elias é, Senhor, até esta viúva tu vieste afligir? Até ela, Senhor. Por que Elias diz até ela? Porque Elias se refere à mulher como aquela que abriu as portas para que ele viesse a ser cuidado pelo Senhor. Elias abre a boca para dizer assim, Senhor, não permita que esse menino morra, porque esse é o filho da mulher que me hospedou na sua casa. Agora o Senhor vai matar essa criança, verso de número 20. Não permita que esse mal prevaleça. No verso de número 21, a Bíblia nos diz que Elias ora pela criança, intercede pela criança, clama ao Senhor, dizendo, Senhor, faz com que a alma desta criança volte novamente para o seu corpo. Senhor, faz com que este menino volte a viver. Elias tomou a criança e a fez descer da cama, porque o menino reviveu. Entregou para a sua mãe, aquela viúva, e disse assim para ela, vê, mulher, aqui está o teu filho. A bênção que Deus dá, Deus assegura.
A bênção que Deus dá, Ele dá e dá com instabilidade. A bênção que Deus dá, irmãos, aleluia, é para provar cada vez mais a nossa fé. Sabe o que o Senhor estava me dizendo quando eu estava lendo esse episódio que aconteceu na vida da viúva, que muitas vezes a gente não gosta de falar, mas de fato aconteceu? Não foi só a multiplicação da farinha e do azeite, ela veio a perder um filho dentro da sua casa. O Senhor falava para mim: eu não vou te livrar das experiências que você precisa passar. Mesmo já vivendo muitas experiências comigo, eu não vou te livrar de nenhuma delas. Sabe por quê? Porque a tribulação, diz a palavra do Senhor, aleluia, produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ou seja, é necessário para adquirir testemunho. As experiências te farão crescer. As experiências te farão amadurecer. Essa mulher já tinha tido uma experiência com Deus, mas agora chegou o momento de Deus provar para ela que quem estava na casa dela era um homem de Deus. Aleluia, que falava a palavra de Deus. Porque quando Elias ora e o menino revive, entrega para a mãe. Quando entrega para a mãe, essa mãe se alegra. Verso de número 24. E a mulher disse para Elias: agora pois eu sei. Parece que é o único momento em que ela concretiza. É o único momento em que ela realmente traz a evidência de que ela acreditava que Elias era um homem de Deus. É o momento que a mulher olha para ele e diz: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, aleluia! Sabe o que Deus falava para mim? Tem muita gente que vai crer de imediato no milagre. Tem muita gente que vai viver e vai crer de imediato. Mas tem muita gente que viverá o milagre progressivamente. Tem gente que vai ter que passar por 1, 2, 3, 4 experiências para poder ter a testificação. E Deus é tão maravilhoso e misericordioso que continua agindo. Sabe por quê? Porque Deus marcou aquela casa. Deus marcou aquele lugar. Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele marcou a tua vida. Ele marcou a tua casa. A tua casa não vai ser cenário de derrota. A tua casa vai ser cenário da bênção de Deus. A tua casa não vai ser cenário de tristeza. A tua casa vai ser cenário de prosperidade e de bênção de Deus. Porque o que vai ter dentro da tua casa é palavra de Deus. Aleluia! Fica sobre os teus pés se você crê nessa palavra. Você crê que essa palavra está indo de encontro à tua necessidade hoje? Você crê que Deus está indo de encontro à tua necessidade hoje? Você crê que o mesmo Deus que falou com Elias é o Deus que fala com você hoje? Eu não sei como está a tua panela, eu não sei como está a tua despensa, eu não sei como está a tua casa, mas de uma coisa eu sei: há uma palavra liberada para você nessa noite. Aleluia, há uma palavra. E o que Deus dispensa, meu irmão e irmã, não é só bênçãos materiais não, porque isso é consequência de uma vida de obediência. Mas o que Deus dispensa é, sabe o que? Aleluia, mais fortalecimento espiritual. Deus dispensa graça. Deus dispensa renovo. Deus dispensa vitória no teu casamento. Deus dispensa vitória no meio da tua família. Oh, rabassuri de kamanai. Aleluia. Deus está dizendo: eu sei como agir nesse cenário. Eu sei por onde entrar na casa. Ah, eu não entro pela porta de trás, eu entro pela porta da frente. Pode passar 1, 2, 3 anos e meio, mas tenha a convicção, aleluia, no meio desse tempo todo eu estarei com você. É no meio da crise, é no meio da dificuldade, é no meio do tempo da... Ah, Jesus está falando com muita gente aqui que talvez até estava disposto a desistir, porque ouviu uma palavra desanimadora por esses dias, dizendo assim: não adianta ir para a igreja, não adianta ser crente e viver assim, não adianta, nada muda. Olha quanto tempo, olha quanto tempo. Deus está renovando a tua força hoje. Levanta a tua mão para receber renovo. Tu vai sair daqui dizendo: não, eu recebi uma palavra
Essa irmã de verde, olha para mim, minha irmã. Jesus está visitando tua casa hoje. Ai, a sui de camanai. Aleluia. Tua casa será cenário de provisão de Deus, de bênção de Deus, de multiplicação. Ele te diz assim: não te preocupa com o dia de amanhã. Por que tanta inquietação na terra? Descansa seu coração. A palavra está sendo liberada para você hoje. Aleluia. E a palavra dele não volta vazia, viu? A palavra de Deus, aleluia. Quando alguém quiser desacreditar da tua fé, quando alguém quiser colocar em prova a tua fidelidade a Deus, abre a tua boca sem medo e fala: quem me garante é o Deus de Israel, quem me garante é o Deus poderoso. Eu não estou crendo no que o governo diz, eu não estou crendo no que o médico diz, eu estou crendo na palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Está esperando do governo? Vai continuar esperando. Acabe não tem nada para ninguém. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor. Levante a sua mão e diga assim: eu sei. Vem do Senhor, a provisão, a cura, a libertação, o